Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa no ar. Eu, Carlinha Navarro, produtora há mais de 20 anos, venho aqui desvendar os mistérios da produção cultural para te ajudar a fazer o seu evento cultural nos trinks. Gente, todos os dias eu apareço aqui e eu quero muito a sua companhia. E para fazer esse conteúdo, eu preciso que você me diga o que você quer ouvir, tá? O assunto é evento cultural. Me pergunta qualquer coisa sobre a montagem, a realização de um evento cultural que eu vou te responder aqui com o maior prazer do mundo. Então, se você quer mais conteúdos e quer um conteúdo com a sua cara, bota aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua questão sobre o seu evento cultural, porque eu vou te ajudar, tá certo? Ah, outra coisa, se você quiser conversar comigo aqui ao vivo também, é só falar nos comentários, Carlinha, eu quero conversar com você ao vivo e a gente vai bater um papo e eu vou te ajudar a montar o seu evento cultural, tirando todas as suas dúvidas aqui ao vivo na hora, tá bom? Seguinte, eu já falei para vocês aqui de outras vezes que esses temas eu trago principalmente, eu tiro eles de onde eu... Eita, hoje está difícil. Esses temas que eu trago para vocês aqui, normalmente eu estou vivenciando essa questão, certo? Ou alguém me perguntou, ou como se diz, eu vivi isso mesmo, porque como eu monto eventos culturais, então as dúvidas ou os problemas que eu trago, né, os atropelos, os obstáculos que eu encaro, eles são reais, né? Eu trago obstáculos da vida real para conversar com vocês aqui. E essa semana eu tenho vivido com assim, com um dos meus projetos culturais, eu tenho vivido uma questão que está me fazendo tendo que refletir muito. Aí veja que coisa boa, eu já refleti, já pensei, agora eu vou passar para vocês já tudo pensado, tá certo? Para quando vocês encontrarem esse problema, vocês saberem exatamente como resolver, tá? E a questão é a seguinte: como é que eu escolho o local do meu evento cultural? Essa é a questão central. Eu preciso dizer a vocês que o vizinho está em reforma de novo e, enfim, pode ser que a gente escute aqui algumas batidinhas, furadeira, esse tipo de coisa legal para o sábado pela manhã, né? Gente, o local do seu evento cultural, do seu ensaio, o local do seu evento cultural diz muito sobre ele, tá? Por isso que é importante escolher pensando em algumas condições para ele ter sucesso, para você ter um evento bacana, do jeitinho que você está imaginando, com as pessoas que você está imaginando. A gente precisa pensar sobre algumas condições quando você vai escolher onde o seu evento cultural vai acontecer, tá? Sim, isso está nas suas mãos e você vai decidir isso, mas você não vai decidir isso assim, escolhendo de olhos fechados. Não, a gente tem técnica para fazer isso. E eu vou te dizer agora qual é o caminho para você fazer isso com mais tranquilidade, né? De uma forma mais assertiva, errando menos e trazendo assim para o seu evento a carinha que você quer dar para ele, tá? Veja só, eu listei algumas condições aqui, tá? São elas: capacidade técnica do local, a frequência do público, o tamanho do palco, o tamanho da plateia, o público-alvo, o preço do lugar, as condições burocráticas, a disponibilidade, a localização e a estrutura do backstage. Muita coisa? Fica tranquilo, vou destrinchar tudo para você agora, tá? Mas entender essas condições vai garantir, no mínimo, o conforto para o público e para os artistas que estão se apresentando, né? O conforto para o público e para as atrações. É isso que você quer. No mínimo, é isso que você quer. No mínimo, você quer que o seu evento caiba naquele lugar, né? No mínimo, você quer que ele caiba naquele lugar. Então, você precisa de fato analisar antes de contratar o lugar e tal. Então, eu vou falar agora sobre cada
condição técnica dessa, cada condição dessa que você vai avaliar, tá? Primeira coisa que você vai avaliar é a capacidade técnica do lugar. O que é capacidade técnica do lugar? É se você vai fazer um espetáculo onde você vai usar palco, som, iluminação, ele tem que ter estrutura mínima para receber isso, né? Você vai olhar a capacidade de energia do lugar, você vai olhar se tem varas de cenário, se tem varas de iluminação, né? Você vai analisar, enfim, todas as questões técnicas daquele espaço, certo? Por onde o público entra, se tem bilheteria, se não tem, se tem camarim, tudo isso você vai analisar. Tecnicamente, esse lugar pode receber o meu espetáculo? É essa pergunta que você vai se fazer. Se tecnicamente ele pode receber o seu espetáculo, ou seja, e uma coisa bem legal, desculpa, uma coisa bem legal para você entender se tecnicamente aquele lugar realmente comporta o seu evento, se você estiver começando agora, veja se eventos parecidos com os seus acontecem naquele lugar, certo? Se você está começando agora, se você já tem uma estrada, você consegue avaliar, né? Tecnicamente, se vai dar para acontecer ali. E aí você pode até ousar e inventar novos lugares, inventar novas histórias, né? Como eu já contei aqui que eu botei um palco uma vez dentro da piscina. Não é o ideal? Não é o ideal. Tecnicamente seria impossível? Quase foi impossível. Mas aí vem num outro estágio, né? Um estágio que você já tem vivência e aí você quer ousar, né? Criar, inventar coisas diferentes, certo? Então, se você está começando agora a montar eventos culturais, a minha sugestão para você fazer uma análise técnica é ver se já acontecem eventos parecidos com os seus naquele lugar, né? E aí pode ser que você só isso, só daí você olha e faz, ó, tem um evento parecido com o que eu vou fazer. Então, esse espaço acho que vai comportar o meu evento. E aí, para você fazer uma análise técnica legal, o ideal é você conversar com os seus técnicos, certo? Então, Carlinha, não tem o técnico. Tá, mas você está pretendendo alugar som, alugar iluminação? Esses técnicos que você vai contratar, esses fornecedores que você vai contratar, eles vão saber te dizer se dá para fazer naquele espaço ou não. Pergunta para eles de coração aberto, bem tranquilamente, dizendo, gente, eu estou começando agora e eu estou tentando entender, certo? Vocês acham que tem condição do meu evento cultural se apresentar, acontecer naquele espaço? Tem condição técnica? E eles vão te dizer quais são as dificuldades e quais são as facilidades daquele lugar, certo? Tem lugar, por exemplo, que não tem, que a rede elétrica não comporta o seu evento, mas você pode alugar um gerador e tudo resolvido, tudo certo. A gente não faz show na rua, né? É com gerador. É o gerador que fornece a iluminação, que fornece toda a energia, né, do lugar. Mas para isso, por isso que é legal você conversar com um técnico, porque ele vai te dizer assim, ó, Carlinha, dá sim para fazer tranquilamente naquele lugar. Agora você vai ter que alugar um gerador, tá? E aí a gente vai pensar, porque isso vai influenciar nos nossos custos. E a gente não quer ter surpresas, a gente não quer ter. Então, poxa, não tenho grana para alugar um gerador, vou escolher outro lugar, tá? Então, esse foi o item 1. Vou até numerar aqui para não me perder. Agora vamos ao item 2. A frequência do público. O que é que eu estou querendo falar com isso? O público costuma frequentar aquele lugar? É isso que você quer saber. Nossa, não, é num lugar super esquisito e aí o público não gosta de vir para cá. Sei. Então, acho que talvez não seja uma boa para você. Então, prestar atenção se o público já costuma frequentar aquele lugar é um bom indício de que o seu evento pode dar certo naquele lugar, certo? Se e aí isso me leva a outra condição, que é a condição do público. Que público você quer levar para lá? Que tipo de público você quer levar para lá? Porque
por exemplo, se a gente vai fazer um espetáculo para um público infantil, o público infantil ele vai acompanhado de papai e mamãe, né? E o público infantil, as crianças dão trabalho, né? Para pai e mãe. E pai e mãe querem um lugar que tenha conforto, segurança. Tem onde estacionar. Isso já é uma coisa super importante se você vai fazer evento para criança. Outra coisa, tem como sentar. Mesmo que seja no parque, na praça, olha, tem um gramadão na frente, a gente bota uma toalha ali no chão e senta e vai ser massa. Tem como sentar, porque, gente, não é brincadeira você estar com criança pequena o tempo todo em pé e a criança cansa, né? Então, verifica isso, né? Se você vai fazer para um público infantil, aí você tem que ver se por perto, no entorno, de forma fácil, acessível, tem água, tem banheiros, né? Se tem como comprar algum alimento. Isso tudo conta na hora que você está escolhendo o local para se apresentar para um público infantil, porque os pais querem isso, conforto e segurança. Isso é o que mais importa quando você está analisando para esse tipo de público. Agora, se você vai fazer um evento para adolescentes, eles não querem se sentar. Eles não estão preocupados se tem onde estacionar. Eles vão de Uber, né? Eles estão preocupados sim se tem onde comprar bebida. Aí eles vão se preocupar. Então, aí você vai levar em consideração outras questões. Você não vai se preocupar com segurança e conforto. Não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando um lugar que seja descolado, que os colegas frequentem, né? Então, o seu lugar vai ser completamente diferente. E pode até ser o mesmo lugar, mas para o público infantil, você vai fazer uma coisa às 4 da tarde, né? Para ficar mais tranquilo para eles. Para adolescente, você vai começar às 9 da noite, né? Porque esse negócio de 4 da tarde é coisa de criança. E tudo que um adolescente não quer ser é criança, né? E assim, alguns adolescentes até vão acompanhados dos pais, mas são pouquíssimos. E aí, os pais é que tem que se adequar à realidade deles, não o contrário, né? Que no caso das crianças, né? As crianças se adequam à realidade dos pais. O pai quer conforto, acabou. Quer segurança, acabou. Porque a criança não tem ainda capacidade para questionar, né? Mas o adolescente questionador, ele vai questionar. Então, se o pai quiser ir junto, que ele vai odiar, o pai vai ter que entrar na dança dele, entendeu? Então, se você está descobrindo procurando qual é o evento, qual é o local que vai receber o seu evento, é importante que você entenda seu público-alvo, né? Entenda como ele funciona e entenda também se o seu público-alvo frequenta aquele lugar. Se o seu público-alvo frequenta aquele lugar, você já está um passo na frente, tá? Então, bom dia, Baesse. Deve ser isso, né? Bom dia, Baesse. Hoje eu estou conversando aqui sobre como você faz para escolher o local onde vai ser o seu evento cultural. E eu estou falando isso aqui porque eu estou passando mais ou menos por isso, com relação a um evento que eu estou montando e a gente está enxergando o melhor local, principalmente por conta das questões sanitárias e tal. A gente está tentando enxergar qual o melhor local para colocar ele lá. E aí eu trouxe para vocês, né? Porque os questionamentos que eu vivo na minha vida real de montagem de evento cultural, eu trago aqui para vocês não passarem o perrengue que eu estou passando, tá bom? Então, outra coisa que você tem eu já falei aqui sobre a capacidade técnica do lugar, já falei sobre a frequência do público e sobre o público-alvo, tá? Outra coisa que você vai precisar entender é o tamanho do palco em si. Dependendo do tamanho da sua atração, o palco pode ficar ou grande demais ou pequeno demais. Eu trabalho com orquestra, né? Então, a minha atração ela não cabe em qualquer palco. Porque, de fato, nós somos muitos. Nós somos, assim, no mínimo 30, né? Uma orquestra pequena tem 30, né? Mas isso chega a 70 rapidinho. Então, eu preciso realmente de um espaço físico no palco muito grande.
E aí eu vou procurar o meu local de acordo com essa necessidade física, né? Necessidade de tem que caber todo mundo tem que estar confortável, tem que estar bonito para o público assistir. Mas acontece também o contrário. Acontece de uma furadeira do vizinho, que delícia. Acontece de você ter um palco muito grande para colocar ali uma voz de violão. E aí você vai ter que compensar. Tem uma história ótima dos Paralamas de Sucesso, que quando foram tocar no Rock in Rio, lá anos 90, eu acho, e eles começando, né, e tal, eles eram 3 somente, né? Quer dizer, eles são um trio, só que hoje se apresentam com 17 pessoas no palco. Mas na ocasião eles eram 3 mesmo no palco. E não tinha, o palco do Rock in Rio era gigante, enorme, né? Porque era para bandas gigantes, maravilhosas. E aí eles tem uma história ótima que eles contam, eu li isso no livro do Herbert Viana. E assim, no livro dos Paralamas, que eu acho que foi o Herbert Viana que escreveu. E aí ele conta essa história, que eles chegaram lá e na hora que eles viram o tamanho do palco, eles disseram, gente, menor condição, vai ficar 3 gatos pingados ali no meio do palco do Rock in Rio, isso vai ser péssimo. Aí tinha, nos camarins e tal, tinha umas plantas assim grandes de ambientação para ficar bonito. Eles pegaram as plantas e botaram no palco para poder ocupar algum espaço, porque o palco estava grande demais para eles, que eram muito pouquinhos, né, pequenininhos, e eles estavam sem glamour, né, ficou aquela coisa muito magrinha. E aí eles pegaram as plantas do lugar de decoração e botaram no palco para encher um pouquinho. E é isso, quando a gente tem um palco muito grande, né, e uma atração muito pequenininha, a gente precisa compensar isso de alguma forma, senão fica esquisito de fato. E a gente pode compensar isso, às vezes fechando um pouco mais a cortina, às vezes compensar isso com a iluminação, colocando um foco bem assim pontual na atração, e às vezes a gente compensa no cenário mesmo, a gente capricha no cenário para poder encher os olhos do público quando ele estiver vendo. Então, assim, o fato do palco ser muito grande não inviabiliza a sua apresentação ou não inviabiliza o seu evento cultural. Mas o fato dele ser pequeno inviabiliza, porque às vezes não cabe mesmo. Não cabe a atração dentro do palco. E aí você tem que procurar um palco maior. Mas quando ele é grande, você tem uma atração pequenininha, aí você tem umas estratégias, né? Não é o ideal, mas você tem umas estratégias, tá? Então você tem que levar em consideração o tamanho do palco. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o tamanho da plateia. E aí a gente tem 2 questões. Com relação ao tamanho da plateia. Ela ser grande às vezes é bom e às vezes é ruim. E ela ser pequena às vezes é bom e às vezes é ruim. Quando você está levando uma atração que é pouco conhecida, a estratégia que eu gosto de usar é colocar a atração num lugar que tenha a plateia pequena. Por quê? Pensa comigo. Digamos que eu alugue um teatro de 2.000 lugares, certo? Mas a minha atração é pouco conhecida. Se der 300 pessoas, o teatro está vazio. Vão olhar e vão dizer fracasso total. Uma coisa terrível. Agora, se eu alugo para essa mesma atração um lugar, um teatro que tenha 200 lugares, vão sobrar 100. Isso é ótimo. O que vai sair no dia seguinte no jornal? Lotou, sucesso absoluto, casa lotada, gente na porta porque não tinha mais ingresso. E na verdade, você tinha exatamente a mesma quantidade de público. O problema é a referência. O problema é que você tem como referência o tamanho da casa. Né? Você vai dizer lotou ou não lotou. Estava meia casa ou não estava meia casa. É isso que você vai dizer. Meia casa de 2.000 é 1.000, é gente pra caramba. Mas meia casa de 300 é 150, né? Que é muita gente, mas que dá para fazer, entendeu? E aí, por isso que é importante você pensar no tamanho da plateia. E aí, gente, tem uma outra questão. Por exemplo, às vezes você está trabalhando com uma plateia, uma atração que você sabe que a plateia vai ser enorme, sei lá, Chico Buarque. Você vai
trazer Chico Buarque aqui para Recife, por exemplo, quando ele vem, ele se apresenta num teatro que tem, se eu não me engano, 1.900 lugares, eu não me lembro, não, são 2.400 lugares, eu acho, que é o Teatro Guararapes. Ele se apresenta lá, porque, enfim, ele precisa de um espaço que tenha muitos lugares. Não adianta ele ir para o nosso lindo Teatro de Santa Isabel, que é o nosso teatro monumento aqui maravilhoso, que tem 700 lugares. Ele precisa de um lugar que tenha uma plateia grande, porque o público dele é muito grande. Então ele realmente não pode se dar o luxo de tocar bem ali no Santa Isabel, porque não vai caber e vai ser um problema para ele, né, para a produção. E também ele vai contemplar menos gente, né, para levar. E isso a gente não quer não. Então, na hora que você vai escolher o seu lugar, o lugar do seu evento cultural, você leva em consideração quantas pessoas você está pretendendo receber. Mas veja, cuidado aí com o seu delírio, viu? O que eu já vi muito acontecer é a pessoa dizer assim, o quê? Meu evento vai ser um sucesso. Não existe na América Latina um evento igual a esse, eu tenho certeza que todo mundo vai querer ver. E pode ser até que não existe na América Latina um evento como esse, que todo mundo queira ver. Mas pode ser também que você tenha comunicado mal. E as pessoas não estão sabendo que aquilo vai acontecer. E o seu teatro vai ficar vazio e você não quer isso, tá? Então, é importante você você escolher o lugar de acordo com a sua capacidade de levar o público. Se você sabe que a sua comunicação não vai conseguir atingir tantas pessoas, então é importante que você bote num teatro menor. Se você acha que, se você está super investindo em divulgação, tá bombado em tudo que é canto, né? Você vai bombar em tudo que é canto, tá com uma boa assessoria de imprensa, uma boa assessoria de comunicação, vai dar tudo certo, mas a sua atração é novidade, convém ainda você manter num espaço menor. Mas se a sua atração já é uma atração que o mercado consome, bota num espaço maior, leve em consideração isso, entendeu? Mas é importante você pensar em que tipo de plateia você vai movimentar, quantas pessoas você vai levar, antes de você escolher o lugar onde ele vai acontecer. E eu agora estou com o nariz entupido, que maravilha! Vamos lá, próximo passo, que é o 6º passo. Estou numerando aqui, para eu, da próxima vez eu já saber bem direitinho. Próxima condição que a gente tem que analisar é o preço do lugar. Às vezes, você está imaginando se apresentar num lugar super bacana, super lindo, mas ele é inviável financeiramente para o seu projeto ou para a sua atividade, né? Ele é inviável financeiramente, né? Aqui, tomando como referência, aqui, Recife, né, que é onde eu moro, a gente tem os teatros que são mantidos pela prefeitura, então o valor de pauta deles é um valor acessível, que a gente consegue pagar, né, consegue botar nos nossos projetos e tal. A gente tem os teatros que são mantidos pelo governo do estado, só que são teatros enormes, maiores, como esse Teatro Guararapes que eu falei, então a pauta dele é mais alta, né? Agora, em compensação, ele comporta mais gente, cabe mais gente dentro do teatro. E a gente tem também alguns espaços particulares, né? Que você tem espaço particular de todo preço e você tem os espaços caríssimos, exorbitantes, que normalmente são utilizados mais para festas sociais do que para eventos culturais, porque as festas sociais, como casamento, esse tipo de coisa, são altos investimentos feitos pelas famílias, né? Então tem gente que passa anos juntando dinheiro para fazer o seu casamento. E aí esses lugares particulares, eles normalmente têm um preço, o preço para alugar eles é muito alto, porque ele pega justamente esse público, tá? Agora, tem uma sacada, tá? Tem lugares que têm uma história cultural, ele se envolve com a cultura, mas ainda assim o que mantém ele são as ações, os eventos sociais, né? Casamento, esse negócio. E aí, quando você chega para um espaço desse e conversa com eles,
Às vezes, eles têm até interesse em apoiar o seu projeto. E aí é massa, porque você vai conseguir um lugar super bacana, super bonito, e você vai conseguir pagar essa pauta, e às vezes você nem precisa pagar essa pauta. Às vezes eles te oferecem como uma contrapartida para que aquele espaço ali tenha, além de eventos sociais, também eventos culturais, porque interessa para a instituição, entendeu? Então, se você olha assim e faz, isso aqui é coisa de rico, não vou chegar nem perto. Chega perto, descobre, conversa, que às vezes a solução não está no dinheiro, às vezes a solução está na conversa. Na verdade, ela está nos objetivos daquele espaço em si, certo? Que você precisa ter uma visão mais ampla para entender que objetivos são esses, tá? Então, quando você vai definir o lugar do seu evento, você vai pensar em quanto você vai pagar para alugar esse espaço. Quanto você vai pagar para ter aquele espaço à sua disposição, tá? Você precisa pensar nisso antes de você definir esse espaço, porque pode ser que ele caiba no seu bolso, mas pode ser também que ele não caiba no seu bolso e você não quer cair nessa cilada, tá? Outra condição que você deve avaliar são as condições burocráticas. Como assim, Carlinha, condições burocráticas? Que loucura, eu tô só escolhendo onde é que eu vou botar meu evento cultural. É que tem alguns lugares que abrem editais de ocupação, certo? A gente tem alguns teatros aqui em Recife, por exemplo, que eles abrem uma vez por ano o edital de ocupação daquele espaço. E aí você se inscreve naquela ocasião e enfim, pede uma data, né? Na verdade, você nem diz qual é a data, eles que dizem para você. Mas você se inscreve naquele teatro, na ocupação. Agora tem uma coisa ótima, você não paga para eles que te pagam para você estar lá, tá? Quando isso acontece, normalmente eles disponibilizam uma verba para movimentar aquele espaço cultural. Então, você só tem que prestar atenção, porque se você chegar lá no meio do ano e disser assim, eu quero uma data para daqui a 1 mês, 2 meses, você não vai ter, porque essa data foi ocupada já no começo do ano, ocupou todas as datas, entendeu? E aí, você tem que se ligar nisso. Essas questões burocráticas da contratação de cada espaço, certo? E aí você tem que prestar atenção no contrato, o que é que tem lá, né? Quais são as coisas que eles se comprometem, quais são os compromissos que você vai ter que assumir. Presta atenção também nessas condições burocráticas para você pensar e definir qual vai ser o lugar que vai receber o seu evento cultural. Uma outra coisa, lógico, claro e evidente, é a disponibilidade do espaço, né? Você tem que ver se tem data, se está disponível, se você pode usar naquele momento. O meu problema agora está sendo data, porque o evento que eu tenho que fazer até o final do ano, ele não estava podendo ser feito por causa da pandemia, porque a gente não podia levar nem as pessoas para o palco. E agora como as pessoas estão vacinadas, todo mundo vacinado da minha orquestra e tal, como agora já está assim, a gente já pode pensar em executar esse projeto ainda esse ano. Né? O ideal é que a gente execute ainda esse ano o projeto. E aí, o meu problema é que isso não está acontecendo só comigo. Isso está acontecendo com todo mundo que faz evento cultural aqui em Recife. Todo mundo está dizendo, meu Deus, que bom que agora o governo do estado liberou para fazer eventos pequenos, a gente vai poder até botar público e tal. Então todo mundo correu para ocupar todos os teatros que estavam fechados, né? Os teatros estavam fechados e tal, e abriram aos pouquinhos. E hoje a gente ainda tem uma restrição, mas enfim, claro, e tem que ter, né? Mas agora existe a possibilidade de fazer. E o que está acontecendo? Todo mundo que tinha projeto para acontecer no ano inteiro está lá acumulado nessa data, acumulado de hoje até o final do ano. Então tá bem difícil para os administradores de teatro aqui em Recife. E aí eu estava justamente conversando com o diretor artístico do meu evento, e eu estava dizendo assim, vamos procurar lugares alternativos, lugares particulares, lugares que as pessoas não estão em cima, né?
Porque eu acho que eu ainda vou fazer sem público, porque eu já movimento muitas pessoas na orquestra. Para ter a orquestra em cena, para fazer o evento, eu vou precisar de pelo menos umas 50 pessoas circulando. Então, já tá bom, eu não quero botar público além dessas 50 pessoas, entendeu? Porque a gente tem que fazer com que esse vírus pare de circular. E para ele parar de circular, não é a vacina. Para ele parar de circular, é máscara e distanciamento social. Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente quer encontrar poucas pessoas. Se a gente vai encontrar com as pessoas, a gente vai estar todo mundo de máscara, todo mundo vacinado, para ninguém correr risco, todo mundo vacinado, todo mundo de máscara, né? E mantendo o distanciamento social. E para isso, eu preciso de muito espaço, né? Para que as pessoas consigam ficar distantes. E então, eu não pretendo colocar público. E como eu não pretendo colocar público, aí eu penso que eu posso utilizar espaços particulares diferente de um teatro, entendeu? Já que vai ser a gravação de um espetáculo e não a apresentação para o público. Eu sempre sinto falta das palminhas no final, isso me dá uma coisa meio fria, assim, meio distante, mas é a vida, né? Pelo menos a gente já está conseguindo sair de casa e fazer alguma coisa, graças a Deus. Tomei ontem a minha segunda dose da vacina, estou aqui ótima, maravilhosa, feliz da vida. E daqui a 15 dias vou estar assim, sabendo que não vou morrer se eu pegar essa desgraça. Gente, então a disponibilidade do lugar é uma coisa muito importante. E claro, se você vai fazer um evento, você vai precisar perguntar ao lugar se tem disponibilidade na data que você quer. É claro que a gente consegue dar uma flexibilizada um pouco na data. Se o seu evento é um evento que não consegue flexibilizar, sei lá, aniversário de alguma coisa, que é naquela data específica, e você não vai conseguir mexer nessa data, é importante que você reserve essa data com muita antecedência. Porque o risco de você não ter o dia que você quer é grande. E aí você consegue procurar outros lugares, tá? Quanto menos flexível é a sua data, maior a antecedência que você tem que procurar esse lugar para fazer o seu evento cultural, tá? Passando por aqui, Charles, meu amigo Charles querido, Amanda. Eita, Amanda, que massa te ver aqui. Show de bola. A Amanda é uma produtora massa. Outra coisa que a gente precisa verificar é a localização. A localização do evento cultural, ela vai dizer muito sobre o seu público. A gente tem aqui bons teatros, com boas localizações, mas a gente tem um teatro ou outro que tem uma localização esquisita que o público não gosta de ir. Então são teatros que eu evito colocar o meu evento cultural. Porque por mais que a gente coloque o evento lá, por mais que a gente dê toda a estrutura, por mais que a gente faça toda a divulgação possível, as pessoas dizem tranquilamente, Carlinha, eu não vou porque é ali. Então tem teatros que são muito distantes, tem teatros que são em lugares estranhos, assim, sabe, meio esquisito, não tem onde estacionar e tal, as pessoas ficam meio assim, e aí eu levo isso em consideração na hora de escolher o meu lugar, né? Eu fiz um evento que foi muito frustrante, porque muitas pessoas diziam pra mim assim, poxa, eu tô louca pra ver esse evento, mas é muito longe, não vou não. É muito longe, não vou não. E as pessoas realmente não vão porque é muito longe. E o muito longe é uma coisa bem, como é que eu posso dizer, abstrata, né? Mas, enfim, o que é para um não é para outro, é normal. E aí eu tenho realmente cuidado na hora de escolher, eu penso na localização, se eu preciso que o público esteja lá, tá? E, por último, mas não menos importante, você precisa prestar atenção na estrutura do backstage. Isso vai fazer diferença no seu evento cultural. Você precisa entender que tipo de espaço você tem por trás do palco. Você precisa entender quantas pessoas comporta aquele espaço. Se o seu elenco é muito grande, como eu já fiz evento para 150 pessoas num teatro que não é muito grande, eu precisei criar estratégias para que todo mundo coubesse nos camarins, né? Eu precisei realmente criar uma estratégia de guerra, criar um espaço diferente e tal, para poder caber todo mundo. E você precisa entender como é esse backstage, de que forma você vai utilizar essa parte de trás, se tem camarim, se tem banheiro, se tem água,
né? Como é a entrada e a saída dos artistas, se tem uma entrada exclusiva, se não tem, como é que você controla isso? Isso são coisas que você vai precisar levar em consideração na hora que você estiver escolhendo o seu lugar. Eu já deixei de fazer a apresentação, tem um teatro aqui em Recife que eu deixei de fazer a apresentação dele, nunca mais eu fiz mesmo, porque ele simplesmente não tem camarim. Ele é um teatro, apesar dele ser um teatro, ele é um teatro pensado para palestras. Então ele tem um bom palco e tal, palco de teatro mesmo, legal, mas ele tem 2 camarins pequenininhos que cabem cada um, cabem assim, tipo umas 4 pessoas. Então é impossível para mim. Ele não tá nas minhas opções, porque o backstage dele não comporta os espetáculos que eu costumo trabalhar. E aí, a vida, né? É isso aí. Tem nada não. A gente escolhe outro lugar. Então é importante você pensar também nessa estrutura de backstage quando você for escolher o seu lugar. E aí você vai me dizer assim, mas Carlinha, como é que eu vou saber responder todas essas questões se eu estou começando agora nesse babado, né? Bem, já que você já tem esse guia aqui, não pode mais dizer que não tem, você já tem esse guia, você vai entrar em contato com o administrador do local que você quer alugar, o local que você quer fazer seu evento cultural, e você vai fazer esses questionamentos para ele. Olha que legal. Volta na live, anota tudo e pergunta essas coisas para o administrador do espaço que você quer alugar, tá? Faz esses questionamentos para ele. E aí, gente, definir o local do seu evento é definir onde o seu evento vai morar, tá? Escolher sem ponderar pode trazer para você e para o seu evento vizinho ruim, problema estrutural, custo muito elevado que você vai se lascar para pagar, né? Se você não parar para ponderar as coisas antes, você pode cair numa armadilha do seu público não querer estar lá, tá? Bem, você levar em consideração somente um dos aspectos pode ser uma armadilha que você não quer cair nela. Então, preste atenção nessa listinha que eu passei, né? Que ficou fácil agora. Preste atenção nessa listinha que eu passei para você não passar perrengue, né? Que a gente está aqui para te proteger dos perrengues. Bem, ponderar é uma atitude importante para quem está montando um evento cultural. Exercitar a capacidade de olhar para o futuro antes dele acontecer é essencial para que os seus eventos culturais aconteçam sem perrengue e sem maiores atropelos, pelo amor de Deus. Então, na hora de escolher o lugar do seu evento, leve em consideração, tome nota, capacidade técnica, a frequência do público, o tamanho do palco, o tamanho da plateia, o público-alvo, o preço, as condições burocráticas do lugar, a disponibilidade, a localização, a estrutura do backstage. São 10 itens, hein, galera? Se não tiver informações suficientes para fazer essa análise, você fala com o administrador do lugar e garante que o seu lugar vai estar bem acolhido, que o seu público vai estar bem acolhido também, vai estar confortável, né? E vai ter a melhor experiência da vida dele. É isso que a gente quer. A gente quer que o público saia do lugar emocionado, feliz, enfim, com as emoções à flor da pele. E para isso, o lugar em si não pode ser um problema para ele. Ele não pode ter um problema para chegar, ele não pode ter um problema para estacionar, ele não pode ter um problema para se instalar no lugar. O público tem que estar confortável. Da mesma forma, os artistas e as atrações que estiverem envolvidas não podem ter problema para estacionar, né? Tem que ter um camarim confortável, tem que ter estrutura técnica para receber de fato a arte dele. Então tudo tem que estar lindinho e maravilhoso, tá? Acho que com essas dicas dá para você escolher bem direitinho o lugar para o seu evento cultural acontecer, né? Eu espero que eu tenha ajudado e espero que vocês tenham gostado do Produção Profissa de hoje, que foi mão na massa total. E amanhã eu tô aqui, amanhã é domingo. Não tô fazendo no domingo, gente, no domingo eu tô dormindo. Tô costumando dormir agora. Mas na segunda-feira eu volto aqui e te falo sobre produção cultural, te falo sobre montagem de evento cultural, montagem de espetáculos,
que é o que eu amo fazer e faço há mais de 20 anos, beleza? A gente se encontra amanhã, então. Um beijo. Segue as redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom dia, Verônica, chegou tarde, eu tô saindo já. Mas, assiste essa live, porque eu falei, sabe sobre o quê? Como é que você escolhe um lugar para realizar o seu evento cultural. Falei de forma bem prática, coloquei 10 itens aqui e a partir de agora você não vai mais passar perrengue para escolher o lugar, tá bom? Um beijo e amanhã é domingo, segunda-feira, eu volto, segunda-feira eu tô por aqui, beleza? Tchau, tchau!